Para o estudo de hoje, vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos falar sobre esmola, oração e jejum. É interessante a gente ressaltar aqui que este diálogo aqui de Jesus, ele está acontecendo com os judeus. Nós temos que ter um pouco de cuidado, porque ele discute alguns assuntos com os judeus que não são assuntos comuns aos nossos dias. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, porque para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Bem, a gente vê que a questão da esmola já naquele tempo existia, porque naquele tempo existia pobres e necessitados, como em todos os tempos. Era comum as pessoas fazerem ofertas na igreja, para que essas ofertas fossem dirigidas às pessoas que estavam passando fome, que precisavam comprar roupas. E a igreja e as sinagogas, elas também tinham esse papel, e têm ainda nos nossos dias, de ajudar a combater a miséria do ser humano. Nem todas as igrejas têm um trabalho de cunho social, mas é importante que a igreja faça também esse papel. E como nós podemos participar desse trabalho sem que a gente tenha um gasofilácio aqui na igreja, né? A gente deve evitar estas urnas, essas coisas que se colocam em algumas comunidades para receberem as esmolas. Talvez evitássemos usar esta expressão esmola, né? Seria prudente se nós evitarmos usar esta expressão. Mas vamos pensar de alguma forma em nós participarmos desta obra fazendo ofertas à casa do Senhor. Não há dízimos na igreja de Cristo. Ninguém é obrigado a coisa alguma, porque nós nos movemos em espírito de liberdade. Se nós damos alguma coisa do nosso coração, seja a quantidade que for, nós somos justificados porque o nosso coração é que doou. Não é alguém que vem dizer quanto nós temos que doar. A oferta, ela é uma obra do coração agradecido a Deus. A quantidade não pode ser uma coisa muito irrisória. Algumas pessoas dão misérias para a casa do Senhor, porque elas acabam usando seus recursos para os deleites da própria vida. E alguns têm mesmo uma vida de gozos e acabam deixando de ajudar a obra de Deus. Nós aconselhamos aos irmãos que façam regularmente as suas ofertas. Não é necessário fazer durante o culto também. É bastante ético que a igreja tenha uma secretaria aonde os crentes possam ir fazer a sua oferta e pegar um recibo.
para que a contabilidade da igreja seja transparente. Na questão do dinheiro, nós precisamos ser transparentes para que não paire dúvida sobre nenhum coração. Se o diabo puder nos acusar de alguma coisa, tenha a certeza que ele vai fazê-lo. Tenha certeza. Cabe a nós que estamos adiante da igreja, que estamos à frente da igreja, criar esses mecanismos de arrecadação, sem que isso seja feito publicamente. Porque não é muito saudável você parar um culto onde a palavra de Deus está sendo pregada, onde o Senhor está sendo louvado em espírito e verdade, para você pedir recursos financeiros. Fazemos aqui na nossa comunidade diferente e os resultados são bons. A comunidade tem várias formas de fazer a sua arrecadação. Os pastores, os presbíteros, que são os homens mais velhos da comunidade, eles devem conversar a respeito de como fazer de maneira ética. Quando você fazer a sua oferta para a igreja, tenha o cuidado para não pensar que isso te traz algum galardão. Tem gente que gosta de doar, mas quer que todo mundo fique sabendo. São os velhos interesses mesquinhos da carne. E nós não podemos ser assim. Temos que fazer as coisas em secreto. Jesus diz assim que essas pessoas são hipócritas, porque elas gostam de ser glorificadas pelos homens. Vamos nos conscientizar disso para que toda a nossa obra seja feita em secreto. Nós vamos lá na secretaria, fazemos a nossa doação, pegamos o nosso recibo e vamos embora para nossa casa. O nosso Pai, que todas as coisas Ele vê, com toda certeza Ele nos recompensará. Por quê? Porque Deus só recompensa se você doar? Não. Se a sua doação, a sua oferta for feita de coração, com certeza Ele te recompensará com muitas bênçãos. Não se sabe quantas, mas sabe-se que é muito mais do que a gente ofertou. Tem sido assim. Nós temos muitas riquezas e nós não nos atentamos para isso. Riqueza da vida, do trabalho, da saúde, da moradia, de vivermos num país onde podemos pregar a palavra de Deus com liberdade. Todas essas coisas são riquezas. A partir do versículo 5, ele passa a falar sobre a oração. Quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Ele estava falando aos judeus, naquela época não havia igreja. Outros gostam de orar nas esquinas das ruas para serem vistos pelas pessoas, pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Se foram vistos, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, falando agora a nós que o seguimos, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui está escrito publicamente, alguns manuscritos não têm essa expressão, publicamente. Orando, não useis de vãs repetições como fazem os descrentes, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Algumas pessoas pensam que se orar bastante, em grande quantidade, fizerem um terço, tudo mais, elas serão escutadas lá no céu. Não é verdade. Nós precisamos orar bem. E o que é orar bem? É orar com o coração. Orar com a sinceridade do nosso coração. Às vezes uma palavra ou duas dirigida a Deus, ela é ouvida muito mais do que muitas orações repetidas com a intenção de nós ganharmos a simpatia do Senhor. Ele fala aqui de uma oração que é feita de maneira reservada. Não dispensa que nós oremos na igreja juntos. Podemos orar, mas para tratar com o nosso Deus pessoalmente,
nós falamos com Ele no silêncio do nosso quarto. Ele quer que a gente se recolha e converse com Ele sobre as nossas necessidades, preocupações e tormentos. Nada de ficar repetindo oração, porque isso não tem qualquer valor. Não vos assemelhei, pois, a essas pessoas, porque o vosso Pai sabe muito bem o que precisais, antes mesmo que vocês possam pedir. E ele ensina a gente a orar aquela prece que desapareceu das igrejas evangélicas, que é o Pai Nosso. Dizem que são evangélicos, né? Não sei até onde, mas essa é a única prece, a única oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso. Nós temos aqui 3 pedidos a Deus, né? Considerações ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e nos céus. É um reconhecimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas e que o poder dele deve se cumprir em todos os lugares. É uma sujeição da nossa alma ao Espírito do Senhor. Depois ele passa a ensinar como nós devemos proceder para tratar das coisas concernentes à vida. E ele pede o pão de cada dia que não seja esquecido. O Senhor possa dar a nós todos os dias a porção necessária. E aqui vale a gente lembrar do maná no deserto, que o Senhor dava a cada dia aquele tanto que o pessoal ia comer. E não dava para guardar para o outro dia. E a gente está vivendo bem isso nos nossos tempos. Hoje vivemos assim, parece que a cada dia o Senhor dá o necessário só para aquele dia mesmo. Não dá nem para a gente ter expectativas, né, relacionadas com o futuro. Tamanha a confusão e a incerteza, provocada pela falência do sistema humano. Ele está se desmoronando. Nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã, nem daqui a uma semana. Temos que confiar que a cada dia o Senhor dará a porção para a nossa família. E assim será até o fim dos tempos. Perdoa a nós as dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nada a ver com dívida material. A dívida era os pecados, as transgressões, aquele fardo pesado que a lei coloca no ombro de quem transgride os mandamentos. Ele diz: perdoa como nós perdoamos. Como nós perdoamos. Se nós não perdoarmos quem nos faz mal, quem nos ofendeu, a nossa oração não tem como ser recebida lá no céu e não tem como ela produzir bons efeitos, né, para a nossa vida. Tá bem? Vamos aprender a perdoar. O Senhor faz mais advertências aqui adiante, vamos ler daqui a pouquinho. Não induza a nós nas tentações, mas livra-nos do mal. O que é induzir a nós? É nos livrar. Não nos permita ir por caminhos aos quais nós venhamos a ser tentados pelas armadilhas do mundo. Não nos deixeis cair em tentação, algo assim. Ele tem poder sobre as vidas de todos nós. Se nós pedirmos, Ele haverá de nos afastar das coisas que podem nos prejudicar. E livra-nos do mal. O que é o mal? É o malfeitor, é o ladrão não ver a nossa casa, o assassino não nos encontrar nas ruas, a nenhum dos nossos amados que também vivem no mundo. Vivemos no mundo e precisamos de uma proteção especial do Senhor para sobrevivermos, né? Os dias estão muito difíceis e bem trabalhosos. O versículo 14 e 15 é uma advertência sobre o versículo 12, ainda a respeito do perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as ofensas, o vosso Pai não vos perdoará as vossas.
Aqui está estabelecida uma regra, né? Para você ser perdoado, você precisa perdoar. Tá bem? Finalmente, ele fala aqui do jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que aos homens pareça que eles jejuaram. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A questão do jejum é muito discutida nos nossos dias. Eles dizem aqui que essas palavras de Jesus, elas dizem para nós jejuarmos. Isso não é comum. É que ele ensinava os judeus. E o judeu jejuava. Mas o judeu também não jejuava por questões materiais. Eram sempre jejuns feitos com intenções religiosas. Vamos imaginar que fosse admitido, já que o meio cristão gosta de jejuar. Jesus disse que quem estiver com ele não precisa jejuar. Se o noivo está com a gente, não tem necessidade do jejum. Ele explicou isso aí no seu evangelho. Mas vamos imaginar que a igreja tenha essa necessidade. Algumas pessoas acham que esse é o caminho. Bem, que o façam, mas por motivos religiosos. Nós jejuamos para estudar as Escrituras, nós recolhemos para meditar, para refletir sobre os nossos pecados, para confessar os nossos pecados ao Senhor, para planejar o futuro da divulgação da palavra, o nosso ministério, para ver como nós podemos fazer com que a palavra de Deus possa ter mais penetração na nossa casa, junto da nossa família, dos nossos amigos. Nós nos recolhemos por razões espirituais e não por razões materiais. Esse jejum que as pessoas fazem para conseguir coisas mundanas, isso não tem nenhum valor. E se alguém te dar alguma coisa, tenha certeza que não é o Espírito de Deus. Existem dois espíritos que dão coisas nesse mundo. Um é Deus, outro é o diabo. Tome cuidado com aquilo que você pede quando você estiver jejuando. Que o Senhor nos abençoe. A palavra do estudo de hoje, ela fez bastante entendimento na nossa alma, mostrando que o crente não deve viver de aparências, buscando o reconhecimento dos homens. E infelizmente temos visto muitas pessoas buscando este reconhecimento. Pastores, ministros de certos ministérios, querendo a recompensa dos homens, receber o galardão aqui na terra. E não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que o Senhor nos ensina. Pedro até questiona o Senhor: Senhor, nós deixamos a nossa casa, deixamos a nossa família para te seguir, o que receberemos? E Jesus disse que aquele que fez isso por amor ao Evangelho, por amor a Ele, receberá 100 vezes mais nos céus. Então a nossa recompensa é nos céus. Precisamos ter cuidado para não buscar, irmãos, a recompensa dos homens. O que nós temos aprendido com o Senhor é que toda a glória deste ministério, do que fizermos aqui neste mundo, toda a glória é para o Senhor, porque tudo temos recebido dele e tudo vem do Senhor. Qualquer coisa que fizermos, irmãos, qualquer coisa que pudermos fazer dentro da igreja, dentro da seara do Senhor, a força vem dele, a sabedoria vem dele. Então todas as glórias é para ele. Se o pregador fez uma boa pregação, se ele pregou uma boa palavra, glórias ao Senhor, porque nós sabemos que de nós mesmos não podemos fazer nada. Que possamos estar sempre atentos, irmãos, porque o inimigo, ele quer nos derrubar, ele quer nos destruir. Então ele vai arrumar pessoas para vir te elogiar, para vir falar que você é maravilhoso, para te oferecer as glórias deste mundo. Mas não se deixe enganar,
porque assim os homens antigos faziam aos verdadeiros profetas, vinham críticas e pedradas, e nós precisamos buscar este caminho, caminho do verdadeiro profeta. As glórias nós temos de lembrar sempre, nos céus receberemos e não na terra. Que o Senhor nos abençoe neste dia e abençoe a todos que estão nos ouvindo nesta amanhã, neste dia. Vamos encerrar? Senhor Jesus, queremos agradecer por este dia, Senhor, de estarmos convivendo com a Tua Santa Palavra, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos em nossas vidas, pela proteção que o Senhor nos tem dado, pelo pão que não nos tem faltado, Senhor. A saúde para trabalhar. Muito obrigado, Senhor. E te rogamos que o Senhor nos proteja nesta semana que se inicia, que nos fortaleça, que nos dê a força que precisamos para seguir contigo, fugindo das tentações, vigiando, Senhor, para não nos entregarmos à influência do inimigo, Senhor, porque ele quer nos arrastar para o pecado, ele quer nos arrastar para o desânimo, Senhor. Que o Senhor não permita, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude para não cairmos na cilada do inimigo. Que o Senhor nos abençoe a todos. Amém.